Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal A Bíblia e Você. Como você já deve saber, aqui nós tratamos de questões importantes do nosso dia a dia, tendo o ponto de vista da Bíblia como nossa referência maior, mas sempre amparados pela história, economia, geografia, cultura, arqueologia e também a ciência. Chegamos hoje ao nosso terceiro e último episódio da nossa microsérie falando sobre a oração. Já tivemos a oportunidade aqui nos episódios anteriores de respondermos duas questões importantes. A primeira, por que podemos ter certeza que Deus escuta nossas orações? E segunda, por que algumas orações não são respondidas? Fique à vontade para verificar esses dois episódios anteriores. Com certeza vai perceber que são muito úteis para todos nós ainda hoje. Vamos nos concentrar aqui em responder a última das três questões que foram propostas nessa microsérie. Essa pergunta é: como você pode orar para Deus responder suas orações? Está preparado? Então vamos lá. Como a oração pode ajudar você? Nenhum de nós precisa esperar que grandes problemas apareçam na nossa vida para então orarmos. Todos nós enfrentamos problemas, grandes ou pequenos, e muitas vezes nós precisamos de ajuda para lidar com eles. Será que a oração pode nos ajudar nesses momentos tão difíceis? A Bíblia diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmos 55, verso 22. Como é bom saber disso. Então, como a oração pode ajudar você? Quando você ora a Deus de forma que agrada a Ele, Ele vai dar a você o que você precisa para lidar com seus desafios. Veja algumas bênçãos que você pode receber por meio da oração. Paz mental. Não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Se você contar a Deus seus problemas e suas preocupações, Ele vai ajudar você a ficar calmo e a saber o que fazer, mesmo em situações bastante difíceis. Sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quando estamos passando por uma situação difícil, nem sempre tomamos boas decisões. Se você orar a Deus pedindo sabedoria, Ele pode ajudar você a se lembrar dos excelentes conselhos que estão na palavra dele, a Bíblia. Força e consolo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O Deus Todo-Poderoso pode dar a você a força que você precisa para lidar com seus desafios ou para superá-los. A Bíblia também diz que Deus é Deus de todo consolo. Ele pode nos consolar em todas as nossas provações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4.
O Deus Todo-Poderoso não obriga ninguém a orar a Ele. Em vez disso, Ele, de forma muito amorosa, nos convida a fazer isso. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e 12 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar nenhum dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Mas e se você acha que as orações que faz não foram respondidas? Não fique desanimado, muito menos desista. Pense no seguinte: pais amorosos talvez não ajudem seus filhos do jeito que eles querem e na hora que eles querem. Pode ser que os pais tenham uma solução melhor. Mas uma coisa é certa: pais amorosos ajudam seus filhos. E o nosso Deus é o Pai mais amoroso que existe. Nunca esqueça disso. Nosso Deus é o Pai mais amoroso que existe e Ele quer ajudar você. Se você levar em conta o que a Bíblia diz sobre a oração e colocar isso em prática, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, vai responder suas orações da melhor forma possível. Será que Deus ouve suas orações? Quando você ora, você acha que Deus ouve suas orações? Veja o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Deus ouve quando você ora. A Bíblia garante que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá seu clamor e os salvará. Salmo 145, versos 18 e 19. Deus quer que você ore a Ele. A Bíblia deixa isso muito claro quando diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E por fim, esteja certo que Deus realmente se importa com você. Deus conhece bem nossas ansiedades e preocupações e Ele quer nos ajudar. A Bíblia diz nesse sentido: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pois bem, chegamos aqui ao término da nossa microsérie falando sobre a oração. Vamos lembrar os pontos altos do que nós vimos nesses 3 episódios. Por que podemos ter certeza que Deus escuta nossas orações? Bem, como nós vimos no primeiro episódio, Deus realmente ouve nossas orações. Aliás, a Bíblia o identifica como ouvinte de orações. Vimos também que Deus quer que todos nós oremos a Ele. Ele deseja que nós perseveremos nesse sentido. E também vimos que Deus realmente se importa com cada um de nós, mostrando seu amor como um grande Pai amoroso que Ele é. No segundo episódio, respondemos por que algumas orações não são respondidas. E isso se dá porque muitas vezes as orações elas são feitas com um propósito que não está em harmonia com a vontade de Deus ou são feitas de uma maneira que não agrada ao nosso Pai Eterno. Vimos ali no segundo episódio que podemos fazer alguns ajustes para que as nossas orações sejam aceitas. Como, por exemplo, orar a Deus em nome de Jesus, falarmos de coração e orar de acordo com a vontade dele. Vimos também sobre o que podemos orar e para quem podemos orar. No episódio de hoje, respondemos como você, eu, todos nós podemos orar para Deus de uma forma que Ele possa responder às nossas orações.
Você deve ter percebido que nós mencionamos aqui alguns detalhes importantes que devem ser levados em consideração, e isso vai nos habilitar a sermos ouvidos pelo nosso Pai amoroso. Ao concluirmos essa microsérie, não é o nosso interesse esgotarmos esse assunto, porque o assunto oração é bastante amplo e tem um impacto diferente em cada pessoa. O nosso interesse aqui, na verdade, é poder mostrar a importância que a oração tem na vida daqueles que confiam e acreditam no nosso Deus, e o quanto esse nosso Deus, esse nosso Criador, esse nosso Pai Eterno deseja nos ouvir. Esperamos, com tudo isso, que esses conteúdos postados aqui possam ajudá-lo a ampliar o seu conhecimento sobre a oração, sobre a Bíblia, e que isso o aproxime cada vez mais do nosso Deus. Se você entende que esse tipo de conteúdo é útil para a sua família ou amigos, fique muito à vontade para compartilhá-lo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Isso contribui bastante para que o nosso canal alcance outras pessoas. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever e não se esqueça de acionar as notificações para não perder as nossas próximas considerações espirituais. Por ora, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.